Ok, galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí. Agora a aula sobre o there be, ok? E vai ser assim. Primeiramente, o que é there be, né? Deixa eu voltar aqui. O que seria there be? There be é esse verbo aqui, né? Ele significa haver, ter ou existir, ok? Por exemplo, há um celular na minha mão. Tem um celular na minha mão. Existe um celular na minha mão. Os três significam a mesma coisa, não é? Há um celular na minha mão, tem um celular na minha mão, existe um celular na minha mão. Então, there be significa essas três coisas em português, pra vocês verem, né? Em português a gente tem três palavras para falar isso, em inglês a gente só tem uma. Muito bom, né? Então, podem acompanhar o mouse aqui, tá vendo? Só que a gente não vai falar there be, né? Porque there be significa haver. E eu não falo haver um celular na minha mão. Eu não falo ter um celular na minha mão. Existir um celular na minha mão. Não, eu falo tem, existe. Então tem que ser conjugado, ok? E bem aqui, ó, nessa partezinha, a gente tem como falar isso na maneira do presente para o singular e para o plural. Em vez de falar there be, a gente vai falar there is, ok? Tenta a falar there is, there is. Então, there is significa tem, há ou existe. Igual o exemplo que eu dei, né? Tem um celular na minha mão, há um celular na mão, existe um celular na minha mão. Então, there is a cell phone in my hand. Seria essas três frases. E quando for para o plural, eu não vou falar there is, eu vou falar there are, ok? There are significa tem, há e existem. Vocês podem ver que o tem e o há é a mesma coisa, porque não faz diferença. Deixa eu ver aqui. Vai lá, eu vou falar agora objetos, né? Porque só tem um celular. Então, tem um objeto na minha mão, tem dois objetos na minha mão. Você viu que o tem significa para singular ou para plural. Há um celular na minha mão, quer dizer, tem um objeto na minha mão e tem dois objetos na minha mão. Então posso falar há e tem para essas coisas, né? E agora não existe é a única diferença. Olha só, porque o existe singular e existem no plural. Então, existe um celular na minha mão e existem dois objetos na minha mão. Viram a diferença? Então, tem o a você usa para singular e plural, e na hora de traduzir o existe e o existem que vai mostrar essa diferença para vocês. Vamos ver aqui então na maneira afirmativa, ok? Aqui a gente tem a maneira afirmativa, negativa e interrogativa. Olha lá. There is a bed in my house. Bed é cama. House é casa. Então, there is significa o que mesmo there is? Vamos ver aqui, ó. There is é tem. Então, tem uma cama na minha casa. Então, tem uma cama na minha casa. Mas em vez de falar tem, eu poderia falar, então, há uma cama na minha casa. Em vez de falar, eu poderia falar existe. Existe uma cama na minha casa. Viram só? Você pode falar dessas três maneiras. Já o there are seria a mesma coisa, só que plural, né? Então, tem. Como é que você sabe que there are tem? Tá aqui, gente. A tradução tá aqui em cima. Pelo amor de Deus, né? Então, tem duas camas. Olha o S, duas camas na minha casa. Há duas camas na minha casa. E no plural, quer dizer, já está no plural, né? Mas o que faz diferença mesmo, ó. Existem duas camas na minha casa. Sacou? Na negativa agora, o que eu tenho que fazer na negativa? Basta eu colocar esse not. Not significa não, né? E daí eu vou começar traduzindo por ele, ó. Não tem uma cama na minha casa. Tá bom? E no plural, fala aí pra mim, o que seria? There are not two beds in my house. Começa traduzindo pelo not, depois vai pro there are, depois o two beds in my house. Vai lá. Pode ir. Já raciocinou? Pensa aí, o que você acha que é? Boa, isso mesmo. Olha lá. Não tem duas camas na minha casa. Não tem duas camas na minha casa. Não há duas camas na minha casa. Não existem duas camas na minha casa. Ok? E quando é pergunta? O que você tem que fazer quando é pergunta? Ó, tá aqui, ó. Você inverte. Aqui tá o there. Não, aqui tá o there. Aqui tá o is. Aí você inverte. Daí o is ficou pra cá e o there ficou pra cá. Inverte, inverte, inverter, trocar posição.
Então, podem ver no afirmativo, é there is. Já no interrogativo, é is there. Então, tava assim, ficou assim, inverteu. O que seria, então, is there a bed in my house? Você é meio louquinho assim, você fala, is there a bed in my house? Significa, tem, né? Is there? Tem. Tem uma cama na minha casa? E no plural, are there two beds in my house? O que seria? Fala pra mim aí. Vai lá, pensa. Você não pode ficar só vendo, você tem que ficar raciocinando. Então, o que seria are there two beds in my house? Vou terminar de beber água, vou dar esse tempo pra você pensar. Conseguiu? Vamos ver. Tem duas camas na minha casa? Tá bom? Então é assim que você usa o there be no presente, da maneira singular, no plural, no afirmativo, negativo e interrogativo. Ok? Muito importante que quando você for colocar no tradutor, às vezes o tradutor ele não vai escrever there be para tem, ele vai escrever have, tá bom? Só que isso é errado, porque have é de posse. Eu tenho um celular. Eu tenho um celular, né? Alguém tá tendo alguma coisa. Agora se eu falar só assim, tem um celular na mesa, ó, não falei quem que é o dono do celular, né? Só falei que tem um celular na mesa. Então, quando tá demonstrando posse, eu falo have, que é de ter, de posse. E quando eu falo que só tem lá, existe, que há, eu falo there be. É por isso que a gente tem o there be com uma calibre 38 aqui, mirando no have e matando ele. Porque é um erro muito comum as pessoas escreverem have ao invés de there be, ok? E para você que não entendeu essas duas imagens, esse aqui é o filme Derby e Lloyd. Boa noite. Beijão, galera. Não se esqueçam de deixar o like aqui, se comentar ali, se inscrever aqui. É isso aí. Beijo, beijo, beijo.